Bem, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Marcos Pereira Berti. Senhor Marcos, o senhor está como testemunha nesse processo? Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Também é informado pelo Ministério Público que o senhor teria aderido a um acordo de leniência celebrado pelas empresas do Grupo CETAL com o Ministério Público, é isso mesmo? Isso mesmo, certo. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade através dessa adesão? Exato. Então vou lhe advertir também, senhor Marcos, que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por esses crimes de falso testemunho, o senhor também perde seu acordo, certo? Certo. Isso passa a palavra ao Ministério Público. Senhor Marcos, eu vou fazer perguntas ao senhor. Algumas o senhor já respondeu em outras ações penais, mas eu preciso, como esclarecido pelo eminente juiz, fazê-las mais uma vez. E peço então que o senhor responda com a maior objetividade possível. Pois não. Qual era a sua atividade entre 2004 e 2014? Eu fui diretor comercial da SOG e da CETAL de 2000 até hoje, né? Continua. Até 2012, porque em 2012 a CETAL deixou de existir e aí foi feita uma outra empresa que é a Torre CETAL, que não tem nada a ver com a CETAL até 2012. Para a SOG e posteriormente... Não, era CETAL, depois SOG. E em 2012 a CETAL continuou como uma empresa só de tipo um acionista e foi criada uma nova empresa que é a Torre CETAL, a partir de 2012. Certo. E o senhor participava de procedimentos de contratação da Petrobras? Sim, participava. De que modo o senhor atuava nesses procedimentos, nessas licitações? Eu era responsável pelas propostas, né? Eu fazia a parte comercial de procurar clientes e conseguir convites e fazer a proposta. E quem era o dirigente da empresa? O dirigente da empresa, no caso, houveram vários, né? Em 2002 até 2005 era o Gabriel Abuchar, depois o José Luiz entrou por 2 anos, depois foi o Maurício Godoy, e até 2012 eu acho que foi o Maurício Godoy. E Augusto Ribeiro? O Augusto ele não era presidente da empresa, ele era um acionista. Né? Ele era... Um dos acionistas? É. E qual a atividade dele nessas licitações? A gente... o Augusto era a pessoa que nos orientava no caso aí das licitações da Petrobras. Qual a gente entrava, quais as propostas que a gente iria fazer, tá? No acerto que existia junto com as empresas. O senhor, tendo aderido a um acordo de leniência com o Ministério Público, mencionou que o senhor participava de reuniões nas quais se ajustavam os interesses das empreiteiras que disputavam as contratações da Petrobras. Correto. É correto? Correto. E o senhor pode dizer se havia realmente essas reuniões entre os executivos que pretendiam essas contratações? Existiam reuniões. Eu comecei em 2005, mais ou menos, eu comecei a participar dessas reuniões. E essas reuniões foram até 2010 e 2011. E em 2011 realmente praticamente acabou, entendeu? Apesar de ter tido muitas reuniões em 2011, mas a efetividade dessas reuniões já tinha acabado. Então, de 2005 a 2010, aconteceram várias reuniões. Como se dava esse acerto entre as empresas nessas reuniões? Existia uma lista de projetos da Petrobras e nessas reuniões a gente discutia qual empresa seria a eleita para ganhar a concorrência. Fazendo-se uma divisão de obras? Fazia uma divisão de obras, Quais eram as empresas que integravam esse grupo que se reunia para dividir as obras? Bom, no início tinham 9 empresas, depois passou para 15, depois para 16. Né? Então são, se eu não esquecer de nenhuma, tinha Odebrecht, Andrade,
T-Quint, Skanska, UTC, Cetal, MPE, GDK, a Galvão, Queiroz Galvão, Num primeiro momento eram 9 empresas. 9 empresas. Isso. Em que momento houve essa ampliação? Se eu não me lembro, eu me lembro razoavelmente bem, mas acho que fim de 2006, mais ou menos, passou-se a 2007, passou-se para 15 empresas. Em função do aumento do número de obras da Petrobras? Em função do número de obras e em função também de que a Petrobras convidava mais empresas, e aí ficava difícil de fazer o acerto. Então. E como é que vocês obviavam essas dificuldades de acerto? Não, aí não. Quer dizer, até 2006, normalmente se convidavam. Essas eram empresas que trabalhavam para a Petrobras, as 9, entendeu? Então não tinha. Depois começou a aparecer. Eu acho que as obras de infraestrutura diminuíram e as empresas de civil, que normalmente não trabalhavam na Petrobras, ficaram meio sem muita obra e foi todo mundo para a Petrobras. Né? Mas essa ampliação do grupo foi justamente para poder Isso, para poder ter o controle, para poder ter o controle. E como eram convocadas essas reuniões? Às vezes a secretária ligava, marcava reunião, secretária. De quem? Normalmente era a secretária da UTC. E qual era a periodicidade dessas reuniões? Variava-se, mas era no começo, acho que era cada 2 meses e pouco, porque no começo não tinha muita obra, né? Mas 2007, 2008 teve bastante obra. Aí talvez tenha sido até, vamos dizer assim, umas 8 reuniões por ano, entendeu? E o senhor participou até quando dessas reuniões? Eu participei até 2011. Eu indago ao senhor o seguinte, havia nesse grupo alguma empresa que tinha, ou algumas empresas que tinham maior proeminência, maior destaque nesse grupo? Com certeza, as maiores eram mais privilegiadas, né? Quais eram essas empresas? São a Odebrecht, Queiroz, Andrade e Camargo, né? Camargo, Andrade, Odebrecht e Queiroz. O TC também? O TC também, o TC teve bastante protagonismo nesse negócio. Nesse período o senhor discutiu preferências da Cetal nesses projetos? Sim. Em quais empreendimentos? A Cetal ela ganhou 2 propostas, uma em consórcio, nós ganhamos na Repar e na Replan. São 2 obras. Na Repar era o consórcio Interpar? Interpar, isso. Que era Cetal, Mendes Júnior e MPE. E o senhor sabe dizer se as outras consorciadas ofereceram proposta cobertura? Sim. Consórcio Coros? Isso, Coros, o Coros, isso, a Odebrecht, E a Queiroz também. E né? também o consórcio IESA Queiroz? Isso, os 2. E a outra obra que o senhor mencionou é da Replan? Da Replan, o HDT. Também houve proposta cobertura? Houve, mas eu não lembro exatamente, porque essa outra obra quem controlou foi a Mendes Júnior, então eu não estou lembrado quem que fez a cobertura. Ela era líder do consórcio? Ela era líder do consórcio, era. O senhor, quando participava dessas reuniões, o senhor tomava notas dos Às vezes eu tomava nota. Certo. Eu vou exibir aqui para o senhor documentos que o senhor apresentou quando da sua adesão à leniência ao Ministério Público. São documentos que constam do anexo 79 no evento 1 e agora foram novamente juntados no evento 346, anexo 14. O depoimento do senhor e documentos. O senhor pode descrever o conteúdo desses documentos? Esses 2 primeiros foram... Está sendo mostrado a minha, um documento escrito Lista Nova Negócios com PERJ. Identificado como documento 1. E na outra página, um documento identificado como documento 2. Esse documento 1 para esclarecimento, ele foi apreendido na sede da Engevix, foi apresentado ao senhor quando da sua oitiva para adesão à leniência. Uhum. O que essa tabela registra?
Essa tabela registra a opção das empresas. Assim, por exemplo, o 1 indicava que era a primeira opção da empresa, 2 era a segunda opção, 3 era a terceira opção, para depois se fazer uma negociação e tentar fechar, porque aqui não dá para fechar, né? Então você vê as empresas aqui na vertical tem 1, 2, 3. Elas estão indicadas por siglas? As empresas estão indicadas por siglas, é. A Odebrecht está indicada nessa Odebrecht tabela? tá. Uhum. Por qual sigla? CNO, né? CNO. Isso. Então trata-se aí nesse documento de obras do Comperj. Obras do Comperj. E a segunda tabela, se o senhor puder seguir aí a sequência, é o documento 2 também apreendido na sede da Engevix. O que essa tabela consigna? Aqui são obras da Renest, né? Aqui, porque a CETAL não participou muito da escolha da Renest. A gente já estava com obras, então a gente não participou. Você vê que a CETAL aqui, que é o ST, não tem, só nesse finzinho aqui tem uma obra que é de menor porte aqui, sabe? A gente não participou dessas escolhas, mas pelo que está aqui, seria consórcio já mais ou menos escolhido. Para o offsite seria a Camargo e aqui a Queiroz Galvão, entendeu? Então aqui seria a escolha número 1 de cada um, e são os consórcios que deveriam entrar nessas concorrências. Nessas tabelas indica prioridade? Indica a prioridade. Aqui só tem um, né? Porque aí se você olhar, só tem um, porque já devia estar escolhido o consórcio, entendeu? Nessas obras maiores aqui, você vê que tem um consórcio já praticamente escolhido, né? Quais obras maiores? Aqui, o offsite, a destilação, por exemplo. Está aqui a CNO com a OAS. Ah, tá bem. Só guisa de exemplo. Então... Seguindo o terceiro documento, esse foi fornecido pela CETAL, no âmbito do acordo de colaboração. O senhor reconhece essas anotações manuscritas? Foram feitas pelo senhor? Foram. É a sua letra. O senhor pode ler a primeira frase, só para identificar bem o documento? Zé reclamou do HDT da RPBC. Está indicado também como documento 3, né? Como anexo ao seu próprio depoimento. Trata-se de reunião ocorrida em 2008? Essa foi uma reunião que, eu não lembro se foi em 2008, mas foi uma reunião onde, nessa reunião não se decidiu nada não, era uma reunião que a gente estava lá, sei lá, não sei se já fazia algum tempo que não tinha reunião, então se convocou o pessoal das empresas e a gente ficou discutindo coisas, o que ia ter novidade na Petrobras. Então eu estava lá, eu anotei as coisas, mas não era uma reunião que não era uma reunião decisiva, entendeu? Era uma reunião de... E nela já havia indicação, aí há uma indicação nessa tabela de reunião 25/9, lá abaixo no documento? Sim, normalmente a gente marcava a reunião, a próxima era o agendamento reunião da próxima, era a próxima reunião. Às vezes acontecia, às vezes não, né? Certo. E seguindo, já encaminhando para o encerramento, o documento 4, também fornecido pela CETAL, que está anexado à sua oitiva, essa tabela registra o quê? Essa tabela já é do tempo que só tinha 9 empresas, entendeu? E era a maneira que se realizava a divisão no tempo que tinha 9 empresas. Era marcado mais ou menos o seguinte, o valor de que cada empresa já teria de obras, era mais ou menos para botar um equilíbrio. As empresas eram mais ou menos, trabalhava mais ou menos, não tinha muita prioridade de empresa maior ou menor, né? Então quem já tinha... Real refere-se às obras já vencidas? Isso, é o que já tinha. E o que significa escolhas? Escolhas são as próximas obras que iam acontecer, entendeu? E aqui tinha um valor da obra, que era 200 milhões mais ou menos, era uma estimativa grosseira do valor da obra. E a Odebrecht está na coluna empresas? Tá, CNO.
identificada como CNO. Isso. O documento 5º e 6º, É mais ou menos que a parecem mesma ser coisa. tabelas semelhantes a 4, é. a tabela É mais ou menos a mesma. indicada Pode como ter sido em documento outra 4. época onde já havia já tinha acontecido alguns projetos, né? Certo. Então é a mesma coisa. Pois não. A sindicação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? O juiz também não tem questões a serem colocadas nesse caso, então eu declaro encerrado o depoimento do Sr. Marcos Pereira Berti. Vou interromper a gravação. Sr. Marcos, por gentileza.